Os pais da Igreja foram os primeiros líderes, teólogos, apologetas e escritores cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, aproximadamente entre o final do século I e o século VIII, período conhecido como patrística. Eles desempenharam um papel fundamental na preservação da fé apostólica, na defesa do cristianismo contra perseguições e heresias e na organização das principais doutrinas cristãs, e embora não tivessem autoridade canônica como as Escrituras, seus ensinos ainda são muito importantes. No vídeo de hoje você verá os 10 principais deles. Assista até o final. Clemente de Roma foi um dos mais importantes líderes da Igreja no final do século I e é tradicionalmente considerado o terceiro ou quarto bispo de Roma. Por ter vivido tão próximo da era apostólica, ele é classificado entre os pais apostólicos. Sua principal contribuição foi sua carta escrita para a Igreja de Corinto, que enfrentava divisões internas. Nessa carta, Clemente enfatiza a unidade da Igreja, a humildade cristã e a importância de respeitar as lideranças estabelecidas. O documento é extremamente importante porque mostra como os cristãos das primeiras gerações entendiam a fé e a organização da Igreja. Embora tenham deixado apenas um escrito amplamente reconhecido, sua influência foi enorme. Sua carta circulou por diversas igrejas e foi altamente respeitada durante séculos. Clemente é lembrado principalmente por servir como uma ponte entre a geração dos apóstolos e a igreja que surgiria nos séculos seguintes. Inácio de Antioquia foi um dos mais importantes líderes da igreja primitiva e serviu como bispo de Antioquia, uma das principais cidades do cristianismo antigo. Ele viveu entre o final do século I e o início do século II e é tradicionalmente considerado discípulo do apóstolo João, o que o coloca muito próximo da geração apostólica. Sua maior contribuição são as 7 cartas que escreveu enquanto era levado preso para Roma, onde seria executado por sua fé. Nesses escritos, Inácio combateu heresias, defendeu a plena divindade e humanidade de Cristo e enfatizou a importância da unidade da Igreja. Além de seu legado teológico, Inácio é lembrado por sua extraordinária coragem. Mesmo sabendo que enfrentaria a morte, permaneceu firme em sua fé e encarou o martírio como uma oportunidade de glorificar a Cristo. Por isso, tornou-se uma das figuras mais admiradas da Igreja Antiga. Policarpo de Esmirna foi um dos mais importantes pais apostólicos e ocupa um lugar único na história da Igreja por ter sido discípulo direto do apóstolo João. Como bispo da cidade de Esmirna, dedicou sua vida a preservar e transmitir fielmente os ensinos recebidos dos apóstolos. Sua principal obra preservada é uma carta aos Filipenses, na qual exorta os cristãos de lá à perseverança, à santidade e à fidelidade às Escrituras. Além de seus escritos, Policarpo teve grande influência por sua liderança e por sua defesa da fé contra falsos ensinamentos que começavam a surgir da Igreja. Ele ficou especialmente conhecido por seu martírio, já idoso, quando foi preso e pressionado a negar a Cristo para salvar sua vida, mas recusou firmemente. Sua fidelidade até a morte fez dele um dos exemplos para gerações de cristãos. Por sua ligação direta com os apóstolos, Policarpo é uma das testemunhas mais importantes da veracidade do cristianismo primitivo. Justino Mártir foi um dos primeiros grandes defensores intelectuais do cristianismo. Nascido em uma família pagã, passou anos estudando diferentes correntes filosóficas em busca da verdade. Após sua conversão, concluiu que o cristianismo era o cumprimento daquilo que os filósofos procuravam e dedicou sua vida à defesa da fé. Suas obras mais importantes são As Apologias e O Diálogo com Trifão. Nelas, Justino respondeu às acusações feitas contra os cristãos, explicou crenças da Igreja e procurou demonstrar que a fé cristã era racional e fundamentada na verdade. Seus escritos também fornecem informações valiosas sobre a adoração e a vida da Igreja no século II. Justino teve um papel fundamental no desenvolvimento da apologética cristã, ajudando a apresentar o Evangelho ao mundo intelectual da época. Por permanecer fiel a Cristo até sua execução pelas autoridades romanas, ficou conhecido na história como Justino Mártir. Irineu de Lyon foi um dos teólogos mais importantes do século II e um dos maiores defensores da fé cristã contra as heresias. Discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, Irineu possui uma ligação muito próxima com a tradição apostólica. Sua obra mais famosa, Contra as Heresias, foi escrita para combater o gnosticismo, movimento que misturava elementos cristãos com ideias filosóficas estranhas aos ensinamentos dos apóstolos.
Irineu demonstrou que a verdadeira fé cristã havia sido preservada pela Igreja desde os tempos antigos e não dependia de conhecimentos secretos, como afirmavam os gnósticos, sendo o principal combatente e refutador dessa que foi a primeira grande heresia do cristianismo. Além de defender a ortodoxia, ele ajudou a consolidar importantes doutrinas sobre Cristo, a salvação e a autoridade das Escrituras. Tertuliano foi um dos escritores cristãos mais inteligentes dos primeiros séculos e é frequentemente chamado de pai da teologia latina. Nascido em Cartago, possuía formação em retórica e direito, habilidades que usou para defender o cristianismo com muita precisão. Sua principal contribuição foi o desenvolvimento da linguagem teológica que seria utilizada pela Igreja por séculos. Ele também foi um dos primeiros autores a formular claramente a doutrina da Trindade, usando termos que ajudaram os cristãos a explicar a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, escreveu longos textos contra heresias e em defesa da fé diante das acusações dos pagãos. Apesar de, no fim da vida, aproximar-se do montanismo, movimento considerado heresia pela Igreja, suas contribuições continuaram sendo extremamente influentes. Seu impacto sobre a teologia ocidental foi tão grande que muitos conceitos teológicos posteriores foram construídos sobre as bases que ele ajudou a estabelecer. Orígenes foi um dos intelectuais mais extraordinários da Igreja Antiga, que dedicou sua vida ao estudo das Escrituras, à teologia e à formação de cristãos, tornando-se uma das figuras centrais do pensamento cristão. Sua maior contribuição foi para a interpretação bíblica. Orígenes acreditava que as Escrituras possuíam profundidade espiritual, que deveria ser cuidadosamente explorada, e seus comentários influenciaram gerações de estudiosos. Ele também produziu a Hexapla, uma gigantesca comparação de diferentes versões do texto bíblico, considerada uma das maiores realizações acadêmicas da antiguidade cristã. Embora algumas de suas especulações teológicas tenham sido rejeitadas depois pela Igreja, sua influência foi enorme. Atanásio de Alexandria foi uma das figuras mais importantes da história do cristianismo e o principal defensor da divindade de Cristo durante a controvérsia ariana do século IV. Na época, muitos ensinavam que Jesus era uma criatura elevada criada por Deus, mas Atanásio insistiu que o Filho era plenamente Deus, possuindo a mesma natureza divina do Pai. Como bispo de Alexandria, dedicou grande parte de sua vida a combater o arianismo e a defender a fé estabelecida no Concílio de Nicéia, do qual participou ativamente no confronto contra Ário. Além de seus escritos teológicos, Atanásio deixou um legado de coragem e perseverança. Sua defesa da plena divindade de Cristo foi fundamental para a preservação da doutrina da Trindade, tornando um dos maiores nomes da ortodoxia cristã de todos os tempos. João Crisóstomo foi um dos maiores pregadores da história da Igreja. Nascido em Antioquia no século IV, destacou-se por sua eloquência, profundo conhecimento das Escrituras e compromisso com a vida cristã. Sua habilidade na pregação era tão impressionante que recebeu o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Após anos, tornou-se bispo de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, e ali denunciou a corrupção, o luxo excessivo e os abusos de poder, tanto entre líderes políticos quanto religiosos. Além de seus sermões, deixou importantes comentários bíblicos que continuam sendo estudados até hoje. Sua ênfase na exposição fiel das Escrituras e na aplicação prática da fé fez dele uma das figuras mais influentes da pregação cristã em toda a história. Agostinho de Hipona é amplamente considerado o maior e mais influente teólogo e filósofo cristão de todos os tempos. Nascido no norte da África, passou a juventude buscando respostas na filosofia e em diferentes correntes religiosas, até sua conversão ao cristianismo, evento que transformaria sua vida e marcaria profundamente a história da Igreja. Como bispo de Hipona, escreveu algumas das obras mais importantes da literatura cristã, incluindo Confissões e A Cidade de Deus. Seus escritos abordaram temas como pecado, graça, salvação, livre-arbítrio, predestinação e a natureza da Igreja, influenciando séculos de reflexão teológica. Agostinho combateu diversas heresias de sua época e ajudou a estabelecer fundamentos doutrinários que seriam adotados por católicos e protestantes. Sua influência alcançou a Idade Média, inspirou reformadores como Lutero e Calvino e continua sendo presente na teologia cristã até os dias atuais. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe e tchau!